Vou então dar a palavra novamente ao professor José Manuel Henriques e queria relembrar às pessoas, aos senhores oradores, que se dirijam ao palco ali pelo lado esquerdo e saiam pelo lado direito para todos podermos cumprir devidamente as regras da DGS. Muito obrigada e até já. Muito bem-vindos para quem está de novo. Vamos retomar então os nossos trabalhos e agora com este painel quarto, a realidade da economia social e da economia solidária. Começo por fazer uma breve apresentação de quem me vai acompanhar aqui na mesa. A senhora provedora da Santa Casa de Misericórdia de Cascais, a doutora Isabel Miguens, a doutora Joaquina Castelão, da Policer CUP, presidente da Policer CUP, e que nos vão ajudar a refletir sobre esta realidade da economia social e solidária. Já há pouco a questão foi aflorada, é sempre um assunto nem sempre fácil de discutir e clarificar o que é que se entende por economia social e economia solidária, e não será a minha pretensão agora introduzir, mas eu gosto sempre de relembrar como é que estas expressões começaram a ser usadas, pelo menos no contexto europeu e um pouco fora da Europa também, marcando o uso dessas expressões. Independentemente de vermos iniciativas, experiências que podem ser consideradas como tal, que já remontam ao século XIX, o que é certo é que no contexto europeu, a primeira vez que há uma conotação com esta área é de um livro que discutia o futuro do welfare state na Europa e chamava a este domínio do setor autónomo. Era esta a expressão que era utilizada, um livro escrito em 81, 82, por um autor austríaco. Depois influenciou muito debates europeus nestas áreas e pela primeira vez ela é consagrada à economia social com uma Secretaria de Estado no governo francês de Mitterrand, em princípio da década de 80. A expressão de economia solidária só formalmente é reconhecida como política pública pelo governo brasileiro, já nos anos 2000, tendo à sua frente o secretário nacional Paul Singer. É tradicionalmente muito difícil distinguir as duas áreas e, portanto, o meu objetivo não seria sequer propor aos nossos participantes que façam essa reflexão, mas chamaria a atenção apenas que nós, por convenção, muitas vezes associamos à noção de economia social entidades com uma personalidade jurídica que se possa enquadrar nas formas associativas, cooperativas ou, nos casos das mutualidades e, mais recentemente, também outras organizações como as fundações. Embora isso seja discutível se sim ou se não se deve incluir, mas isso é outro domínio. E na economia solidária, um conjunto diverso de situações que eu dispenso também de ilustrar, mas que no fundo tem a ver sempre com esta ideia de que a chave está na capacidade de ação coletiva, na relação interpessoal que se possa constituir com a invenção de novas formas de organização, com a forma como a criatividade pode ser utilizada para inventar formas de organização que possam vir ao encontro de necessidades por satisfazer, e que eu, sem entrar em mais detalhes, gostaria de relembrar a experiência da região autónoma dos Açores, quando a expressão economia solidária começou a ser utilizada muito antes aqui no continente de se falar sequer em economia social de uma forma generalizada, e que tinha a ver com a noção de que era preciso encontrar uma resposta dentro daquilo que nós comumente designamos como reinserção social, para pessoas que tinham tido experiências de internamento hospitalar no domínio da patologia mental e muito por influência do pensamento de Franco Basaglia em Itália, desinstitucionalização e então como organizar as comunidades para encontrar formas de autonomia. E aí o que foi inventado com o envolvimento de pessoas com formação em psicologia clínica, em psiquiatria social e com o envolvimento de párocos preocupados com a situação de pobreza em algumas das suas paróquias, foi criar umas formas organizacionais, vamos chamar-lhes hoje empresas, que podiam ser uma mistura entre cooperativas ou aquilo que designamos como empresas de inserção, em que se criavam condições para pessoas poderem passar a ter o seu emprego e através do qual tinham o seu rendimento e, portanto, conseguiam ter um contexto relacional de inserção na comunidade associado à sua autonomização com um salário decorrente da prestação das suas atividades profissionais. E isso é uma longa história, mas que se traduz hoje
numa cooperativa que foi criada já nessa altura, a cooperativa Kairos, provavelmente alguns dos presentes conhecerão, e Kairos tem uma expressão que também tem, entre das várias atividades que tem, 2 restaurantes que oferecem refeições, um deles no centro comercial em Ponta Delgada, funciona como fonte de receita importante para a sua atividade, para além de acordos que tem com o Governo Regional. Mas é interessante que o restaurante, o que é confeccionado no restaurante e aquilo que também é distribuído depois como forma de gerar receita própria, é produzido numa pequena fábrica, na zona industrial de Ponta Delgada, que tem como restrição exatamente todas as pessoas que lá trabalham, são pessoas, eu nunca sei bem a expressão mais correta a usar, mas portadoras de alguma forma de perturbação do ponto de vista da sua doença mental. Cada pessoa presta o serviço que está adequado ao seu perfil e há uma gestão inteligente para que cada um se possa compatibilizar com a necessidade de produzirem para o mercado e, como fábrica, estarem preparados para produzir os bolos e os biscoitos e o que for, e o que têm e que estão a produzir, através de uma pequena fábrica organizada na zona industrial de Ponta Delgada. E quando estava a pensar nesta ideia, lembrei-me também de uma outra experiência que eu acho que é muito interessante, quando, em Berlim, o pai de uma criança autista se dirigiu a uma organização especializada naquilo que se passou a designar na Europa como empreendedorismo inclusivo e que estava preocupado como é que o seu filho alguma vez podia ter alguma forma de reinserção com esse tipo de patologia. E a questão a saber é o que é que ele, como autista, podia fazer que pudesse ter um perfil profissionalizante. Até chegar à conclusão de que havia uma competência que ele tinha que era particularmente adequada ao controle de qualidade de hardware de peças de computador, porque havia um conjunto de padrões que ele conseguia perceber melhor e detectar as falhas. Eu vou agora encurtar a história, mas esta história deu lugar a uma fábrica, uma empresa, que existe hoje em Berlim, onde todos os pais de crianças autistas se organizaram para criar esta empresa, por sua vez cria emprego para os seus filhos com este tipo de patologia. Ou seja, também alguém com este tipo de dificuldade tem um perfil onde competências diferenciadas podem ser encontradas e estas competências diferenciadas podem ser valorizadas para um desempenho profissional, profissionalizante ou empresarial, como quiserem, que possa também tirar partido dessa diferença. Apenas vos deixo estas 2 experiências para refletirmos sobre o que está em jogo, então, na economia social e solidária. Apenas lembrar-nos que há muito mais economia para além das empresas orientadas para finalidades lucrativas ou à atividade do Estado. Há muitas formas de organização económica que estão para além das entidades jurídicas conhecidas e também depende da nossa própria determinação, criatividade, capacidade de empenhamento e invenção de soluções ajustadas aos nossos contextos, encontrar as modalidades de organização que possam vir ao encontro dos perfis de especialização e a sua refuncionalização face aos desafios contemporâneos. Daria imediatamente a palavra à senhora provedora da Santa Casa Misericórdia de Cascais, a doutora Isabel Miguens de Almeida Bolsas, que é licenciada em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Nova de Lisboa, tem um mestrado em Gerontologia pela Universidade de Salamanca, ajudou a implementar em 75 todas as áreas sociais da Santa Casa Misericórdia de Cascais, assim como da Fundação Portuguesa para o Estudo e Prevenção da Toxicodependência. Tomou posse como provedora da Santa Casa Misericórdia de Cascais e como Presidente do Conselho de Administração da Fundação Portuguesa para o Estudo, Prevenção e Tratamento da Toxicodependência em janeiro de 2010. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite que me foi dirigido. Eu não trago nada para apresentar, trago um bocadinho de uma experiência de há muitos anos que apareceu no meio deste turbilhão das necessidades que as instituições têm para equilibrar os seus orçamentos, que ainda assim continuam sempre a ser deficitários. Eu digo sempre a mesma coisa e peço sempre que alguém que trabalhe na área social e que consiga ter um orçamento equilibrado, que nos diga, porque nós vamos lá com todo o gosto aprender. Bom, a Misericórdia de Cascais desenvolve no Conselho de Cascais um trabalho vasto. Talvez diariamente rondamos as 5.000 pessoas por dia, crianças, jovens, crianças em risco, tudo o estabelecimento com crianças em risco, nem é do Conselho, mas é nosso.
um estabelecimento com 340 pessoas com multideficiências, entre as quais muitos com patologias da área da saúde mental, muitíssimos, e idosos, com todos os problemas que os idosos têm, e, portanto, isto ronda diariamente chegarmos a cerca de 5.000 pessoas. E todos os anos, nesta altura, outra vez se renova a mesma situação, estamos abraços com um orçamento difícil de equilibrar e difícil de saber como é que as nossas responsabilidades se podem cumprir. Há muitos anos tivemos uma ideia, muitos anos, isto talvez cerca de 30, tínhamos uma excelente cozinheira, excelente a sua qualidade, aquilo que ela fazia era de tal maneira diferente que eu achei que nós temos que aproveitar esta senhora para multiplicar aquilo que ela faz. E então pensámos, vamos começar a fazer comida para vender. Não temos nenhuma empresa à parte, é uma área que nós chamamos a área comercial dentro da Misericórdia, que tem temos três atividades que chamamos comerciais. Já tínhamos a farmácia, que é um estabelecimento muito antigo, o mais antigo da Misericórdia. Temos o Bom Apetite, chama-se assim a nossa área de takeaway, o Bom Apetite, e exploramos a feira, uma feira da Adroana. Uma feira que foi iniciada também pela Misericórdia no anel circundante da Praça de Touros. Quando a feira desapareceu, a Câmara cedeu-nos, transferiu a feira para a Adroana, um sítio menos apetecível, mas ainda assim deu-nos a gestão. E essas três atividades constituem a nossa área comercial. Não me fica bem, mas também não me fica mal dizer que o Bom Apetite tem sido um êxito. Já pagou imensos idosos, se calhar já pagou 2 lares, o trabalho que o Bom Apetite tem feito. Nós temos neste momento a trabalhar no Bom Apetite 25 pessoas, também é importante esta geração de locais de trabalho, pessoas que não têm nada a ver, temos situações de miúdos com dificuldades de aprendizagem que há uns anos e que foram ali incluídos e hoje são fantásticos profissionais, mas não foi esse o nosso tema. O nosso tema é mesmo criar uma atividade que dê rendimento para cobrir as áreas sociais. E o Bom Apetite hoje, na comunidade de Cascais, é conhecido e reconhecido. Os clientes são os mesmos, muitos desde há 30 anos, e foram atrás. Nós estávamos sediados num sítio muito central em Cascais, que era na Praça de Touros. A Praça de Touros desapareceu, fomos para um beco, lá não sei aonde, e os clientes foram atrás. E a verdade é que a clientela não diminui. Bom, isto é um exemplo que eu gostava de o replicar. Até gostava de o dividir aquele Bom Apetite, porque aquilo que eu estou a dizer que é tão bom, também cria é objeto de alguma crítica. Porque, sim, mesmo nossos trabalhadores dizem, mas nós não temos capacidade para comprar a comida no Bom Apetite porque é muito cara. É verdade, é cara, é muito mais cara do que se eu for ao supermercado, ao Pão de Açúcar, ou ao Pingo Doce, a qualquer um dos supermercados, comprar comida feita. É muito mais cara, é outra comida, muito diferente. Eu costumo dizer que os croquetes da Bom Apetite são melhores que os da minha casa, porque a carne é só feita para naquela finalidade e na nossa casa nós guardamos o que sobrou e fomos juntando. Portanto, mas foi de facto uma hora de sorte, tem sido muito acompanhado, tem sido muito visitado e há muitas instituições que têm querido replicar. Com este modelo que já está tão grande, ainda ninguém conseguiu, mas tem sido muito apelativo. E eu acho que foi uma forma que encontramos de diminuir um bocadinho a pressão dos nossos custos sociais, que são sempre tão grandes, ficando mesmo assim nós aquém de todas as obrigações. Eu quero dizer que no Bom Apetite mesmo o IVA é diferente, os custos, as taxas são diferentes. Nós fazemos questão de ter
as águas todas separadas, o que é alimentos para o bom apetite têm uma taxa, o que é não é. Portanto, fazemos questão de ter isso tudo muito claro para não haver qualquer equívoco. Mas tem sido. E certamente por isso a Paula me conhece e me abordou, e eu agradeço ao Sr. e à Direção-Geral de Saúde Mental ter tomado esta iniciativa. Porque é que ela me abordou? Porque neste estabelecimento que nós temos com os 340, os tais 340 homens e mulheres com tantas patologias, nós começamos a ter ali um pequenino embrião de uma atividade, não sei como é dizer, uma atividade de trabalho, que eu acho que tem que ter regras também do mundo do trabalho, mas que ainda está no embrião e, portanto, ainda não será muito oportuno eu falar dela. É um desejo enorme, é que o trabalho social que é feito, que tem sido feito, de aumento de competências, todos dos que é possível, também venha a dar-lhes esta dimensão da participação no mundo do trabalho, com todas as suas coisas boas e más, mas sobretudo com as boas. E, portanto, estamos nesta, eu gostaria muito, temos um embriãozinho muito pequenino, portanto, acho que ainda não vale a pena falar dele como uma atividade muito estruturada, ainda é muito ocupacional, e eu acho que o pulo do ocupacional para o mundo do trabalho é um pulo muito ainda grande para darmos. Faz coisas muito bonitas e faz doces muito bons, mas ainda estamos um bocadinho longe. Mas o testemunho da parte do bom apetite, Cascais, vamos ver, tem pessoas com capacidade para comprarem aquela comida, é preciso, mas se fizéssemos outra comida noutro sítio mais adequado, também se vendia, porque tudo isto começou. É importante fazermos o diagnóstico do que nos rodeia. Começou por haver muitas pessoas jovens que chegavam a casa tarde e que não tinham coisas feitas e que tudo começou assim. Portanto, de uma maneira muito informal, com muito pouco estudo. Não se fez estudo nenhum de mercado, não se fez nada disso, mas os resultados são ano a ano. Eu não sei se são melhores, mas ano a ano são bons e revertem para a instituição um fundo importante que são aplicado naquilo que é mais necessário. É este o meu testemunho e acho que esta parte da educação que aconteceu há um tempo atrás, da educação com alunos sinalizados para estarem ocupados naquela área, foi muito bom. Depois quebrou-se, nós não estamos todos muito sintonizados, é uma coisa que eu sinto cada vez mais, cada ministério é uma quinta, e eu acho que estes programas conjuntos podem potenciar muito bons resultados, que é isso que nós queremos, é que as pessoas estejam melhores, estejam mais felizes, produzam, estejam enquadradas, façam parte. Isso é a nossa boa intenção. E acho que isto em conjunto pode-se conseguir mais coisas. Mas é este o meu testemunho. Portanto, não trago nada, nem de números, nem de nada disso, porque estão revertidos em todas as nossas contas. Se for a nossa conta que está publicada, diz lá Bom Apetite, tem custos, tem 25 pessoas a trabalhar, que acho que é um bom indicador e está tudo nas contas, normalmente, sem nenhuma questão diferente. Obrigada, doutor. É interessante mostrar também uma experiência de uma misericórdia que acolhe a criação de uma empresa. Há pouco eu falava na Kairos, Cooperativa Kairos dos Açores, que também criou uma fábrica e empresas como 2 restaurantes para conseguir gerar receita. E estou-me a lembrar que a Misericórdia de Angra do Heroísmo tem um banco. Muitas vezes nos esquecemos disso e que é interessante não perder de vista. E, portanto, a ideia de como é que nós encontramos uma diversidade de formas jurídicas, que também tem a complexidade que há pouco nos fomos lembrados no primeiro painel da manhã, que não é simples resolver muitas vezes quando se trata de organizar a contabilidade, mas que é um desafio que está contido. Mas que é uma possibilidade também que se abre. Mas, segundo aspecto. Deixe-me só dizer uma coisa. Sim. Neste momento,
A pandemia complica tudo, a vida de todos nós, não é? Também complicou muito a vida do Bom Apetite. Para já, porque se sabe que há menos festas. E, portanto, havendo menos festas, as pessoas encomendam, é engraçado, menos doces. Vende-se muito menos doces. São indicadores. Depois, neste momento, nós não sabemos o que havemos de fazer para... Sabemos, vamos descobrir diariamente. As pessoas não podem estar dentro da loja ao mesmo tempo. Então, ficam onde? Ficam cá fora? Como é que são chamadas? Como é que vai acontecer o Natal e temos filas, as pessoas dentro dos carros, não estamos preparados para fazer a venda assim. Portanto, cria-nos também todos os dias uma série de problemas que todos os dias temos que resolver. E este do Natal agora está a ser complicado. Eu que não gosto nada destes instrumentos, acho que aqueles aparelhos que tocam na mesa, se calhar tem que ser isso que temos que arranjar para as pessoas terem dentro dos carros e serem chamadas. Mas, quer dizer, se queremos que o Bom Apetite continue a vender. Claro. Pronto, é só isso. Muito obrigado. Gostaria também de sublinhar a forma como apelou à demonstração da inevitabilidade de que uma melhor qualidade pressupõe também maior capacidade de integração entre diferentes setores. E há um pormenor que referiu que eu gostaria muito de sublinhar porque gera muitos mal-entendidos e é muito frequente, que é o considerar, então, como é uma empresa da misericórdia, os preços têm que ser baixos, ou pessoas sentirem-se ofendidas se os preços são tão elevados. Esta é uma questão muito comum. Quando uma organização tem uma baixa produtividade, poucas pessoas com baixa produtividade, exatamente porque a atividade é trabalho intensiva, não têm muito dinheiro, não podem investir em máquinas, é uma coisa que depende muito do seu trabalho, não há como focalizar na qualidade a preços elevados se nós queremos conseguir remunerar o trabalho ao nível do salário mínimo nacional ao fim do mês. E isto parece uma quadratura do círculo, e de certo modo é excepcionalmente difícil, mas é o único caminho possível na circunstância particular deste tipo de formas organizacionais. Isto é muito pouco tratado, mas merece uma grande atenção, porque isso são as particularidades e os desafios da gestão reais que estão muito antes do problema do microcrédito, muito antes do problema do crédito, estão muito antes do saber fazer o business plan da empresa, o plano de negócios, como aparece na formação. É anterior a isso tudo. Dito de uma forma muito simples, sobressimplificadora, mas apenas para clarificar, pobres a vender a outros pobres num bairro pobre dificilmente podem ficar ricos. Ou seja, como é que nós combinamos uma estratégia empresarial que permita valorizar o perfil de pessoas que vão tentar produzir coisas e serviços que dependem do seu perfil e da sua atividade de trabalho, mas vendendo o mais caro possível a quem possa pagá-lo. No caso de Cascais é mais fácil de perceber o que isso pode querer dizer. Provavelmente não são as pessoas mais próximas e isso envolve um esforço de comercialização, distribuição, marketing, etc., que pode estar para além da capacidade da pequena empresa. E por isso é que empreendedorismo inclusivo, como genericamente é designada esta categoria na Europa de hoje, pressupõe sempre uma forma organizacional qualquer que possa assegurar a animação, a consultoria e o apoio na comercialização e na concretização de estratégias comerciais com essas características. Peço desculpa de me ter alongado, mas acho que esse aspecto é muito importante e trouxe e ilustrou de uma forma muito interessante, também pelas contradições que gera e pelos mal-estares que eu imagino que possa suscitar. Daria de imediato a palavra à Sra. Joaquina Castelão, que se apresenta como familiar de pessoa diagnosticada com doença mental grave. Aparece aqui como presidente da Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, constituída em 2015, e também como integrante do Conselho de Administração da Policerco, a Cooperativa de Solidariedade sem fins lucrativos, ainda criada há 24 anos, orientada para o apoio domiciliário de pessoas com dificuldades. Começo por agradecer à organização do primeiro Fórum de Saúde Mental o convite e a oportunidade de poder apresentar a situação de uma pequena cooperativa de solidariedade social. Cumprimento os restantes elementos do painel e o senhor moderador do painel. Referiu muito bem que eu me apresento como familiar de uma pessoa com doença mental, porque é a realidade. Eu, nestas questões do trabalho solidário e associativismo, eu não estou no âmbito da minha atividade profissional, mas estou, acima de tudo, como familiar e defensora da melhoria da qualidade de vida, de saúde e bem-estar das famílias e dos seus doentes com doença mental. A Policercup é uma instituição, peço desculpa que eu vou ver se consigo. Eu preparei aqui uns simples diapositivos, trata-se de uma... Para a frente ou para trás?
mas eu vou para aqui. Para aqui, ela sempre que ali também tem a apresentação. Ai, obrigada. Peço desculpa, isto é a dificuldade das novas tecnologias. O que é a Policer Coop? A Policer Coop é uma pequena cooperativa que, enfim, surge em 1996 por iniciativa de alguns colaboradores da Casa de Saúde da Idenha e de familiares de doentes da própria Casa de Saúde da Idenha. Havia, na altura, uns projetos de âmbito comunitário e foi no âmbito da Iniciativa Horizonte que surgiu esta hipótese. O principal objetivo que nos levou... eu, nessa altura, ainda não fazia parte dos órgãos sociais, eu faço parte dos órgãos sociais da Policer Coop desde 2009, já passei por vários, pelo Conselho Fiscal, pela Mesa da Assembleia e agora presido o Conselho de Administração. Mas conheço a história, porque... no contínuo havia, portanto, os órgãos sociais são, na sua maioria, constituídos por precisamente familiares e nós vamos falando entre nós e vamos trocando a história e realmente mal seria se, estando no Conselho de Administração, não conhecesse um pouco da história da instituição que faço o favor de representar. E o principal objetivo era tentarmos, enfim, criar ocupação e também no âmbito da reabilitação psicossocial de algumas doentes que frequentavam a Casa de Saúde da Idenha e que eventualmente mostravam alguma habilidade e alguma capacidade para desenvolver atividades em âmbito laboral. E como é que isso teria que ser feito através de uma cooperativa de solidariedade social? Também prestando serviços à comunidade numa área em que há carência, que é no âmbito do apoio domiciliar. Designadamente nós chamamos, tecnicamente, Serviço de Apoio Domiciliário. E foi assim que surgiu a cooperativa. Tivemos alguns problemas numa fase inicial, porque tudo leva ao seu tempo e eu não sou capaz de estar a passar. Vamos para aqui, passar aqui. Acho que tem aqui, peço desculpa. Ok. Portanto, como eu já referi, é uma cooperativa, tem um estatuto jurídico das cooperativas, portanto, rege pelo CASAS, que é a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, e pelos respectivos estatutos. E no desenvolvimento das suas atividades, criou 3 serviços que são fundamentais no âmbito do apoio domiciliário. O próprio apoio domiciliário, um serviço de restauração e o de tratamento de roupa. E estas atividades funcionam desde a sua criação. Em termos de apoio domiciliário, pois nós sabemos o que é a única coisa, o único acordo que a cooperativa tem com o Estado, no âmbito da segurança social, é um acordo para a prestação de cuidados a 18 utentes no âmbito do SAD. Tudo o resto é feito, ou melhor, toda a atividade resulta depois das receitas próprias que a instituição consegue ir criando com as atividades que a seguir já vou referir. No âmbito deste serviço, pois claro, nós temos que prestar o que está elencado no próprio acordo, a higiene pessoal, a higiene habitacional, o fornecimento diário de refeições, almoços, jantares, lanches, o tratamento de roupa e outros serviços que eventualmente poderão ser pedidos no âmbito do acordo. O serviço de restauração é um serviço, como aqui já foi referido até anteriormente pela doutora Isabel Miguel, que tenho o prazer de conhecer há muitos anos, eu não vou dizer quantos, mas que nos vamos cruzando nestas coisas porque estamos, enfim, na área social. Acabamos por conseguir ter 2 polos na área da restauração, um na sede, propriamente dita, onde são confeccionadas as refeições para os utentes do apoio domiciliar, bem como as refeições dos próprios colaboradores, porque nós, em vez de retribuirmos com o subsídio de refeição, fornecemos a refeição, bem como das pessoas que estão integradas em regime para adquirir a sua reabilitação. E conseguimos o polo da creche, que fazemos a exploração do restaurante de uma creche, também ali na zona da Idenha, onde fornecemos mais de 100 refeições diárias e temos que ter ali colaboradores e pessoas em processo de reabilitação para fazer essa finalidade. E é, na realidade, deste serviço que realmente nós conseguimos arrecadar receitas que compensam despesas noutras áreas que não são cobertas por financiamento do Estado. O serviço de tratamento de roupa podemos considerar que é um serviço residual, mas que é fundamental, fica-nos bastante dispendioso,
porque é a eletricidade, é a água, são os detergentes, porque funcionamos com máquinas industriais, em que a dosagem dos produtos é feita de uma forma automática e quer se lave 10 kg de roupa ou 15 kg de roupa, quase que a quantidade de detergente é a mesma. Isto é muito caro e a manutenção de um serviço de lavandaria e de tratamento de roupa é caro, mas tem que ser não só para dar resposta aos utentes, mas como também para servir algumas pessoas da comunidade com comprovada... Porquê é que nós dizemos com comprovada carência económica? Porque os preços que praticamos são muito abaixo dos do mercado. Porque, precisamente, isto é um trabalho, digamos, a cooperativa tem fim solidário. Aliás, ela pertence ao ramo social dentro do Código Cooperativo, não é? E depois também para fazer o tratamento da roupa, das fardas, porque nós, felizmente, todos trabalham com equipamentos da casa, quer na cozinha, quer no apoio domiciliar, quer no... Quanto a colaboradores, claro que temos de ter, acima de tudo, um quadro que seja condizente com as exigências que o protocolo do SAD exige. Temos uma assistente social a meio tempo, um técnico administrativo e de contabilidade a meio tempo, temos uma pessoa que nós consideramos que é um técnico, enfim, de apoio geral, que superentende um pouquinho as outras áreas. Depois temos ajudantes de cozinha, cozinheiras, ajudantes familiares, que é fundamental, e temos as pessoas com doença mental integradas e que normalmente são 5 a 6 de cada vez, para que efetivamente se lhe possa ser dado um acompanhamento adequado. E também porque as atividades também não... Pronto, são três áreas de atividade e temos que gerir as coisas assim dessa maneira. Eu gostaria só de referir como é que nós fazemos em relação às pessoas que estão em processo de reabilitação psicossocial, porque embora não estejam no âmbito de nenhum projeto apoiado pelo Ministério da Saúde ou pelo Ministério da Segurança Social, designadamente no âmbito das respostas sociais do 407/98 e muito menos da Rede de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, que é bem recente, desde o início tentámos sempre utilizar um modelo que fizesse sentido e que realmente pudéssemos levar para ali as pessoas com competências para isso e, por outro lado, também com vontade, com aptidão, em ir. Então, há uma referenciação feita pelas equipas multidisciplinares da Casa de Saúde da Idenha, que existem, porque são constituídas por um médico, um assistente social, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, e que reúnem semanalmente, portanto, de acordo com um determinado conjunto de utentes que têm. E dentro dos utentes que têm, vão-nos indicando aqueles que são. Devo dizer que temos uma lista bastante razoável, mas que, como eu disse, não os podemos ter todos ao mesmo tempo. O acompanhamento e a integração na cooperativa é feita de uma forma faseada, tem que ser com a assistente social, também com todos os colaboradores, temos que fazer reuniões quinzenais. Agora, nesta fase, tem que ser por videoconferência, fazemos-las assim, combinamos uma determinada hora que seja fácil juntar todos os colaboradores e vamos falando assim, porque o processo não pode parar e as pessoas continuam a funcionar. Ainda que já vamos ver à frente com um decréscimo bastante acentuado da atividade a partir de 15 de março. Por outro lado, temos também um conjunto de parceiros sociais, formais e informais. Eles não estarão todos na lista, mas estes serão os principais, porque vivemos numa comunidade. Estes parceiros, quer formais, quer informais, não é para a angariação de subsídios, mas é para a troca de sinergias e a complementaridade do trabalho. Porque, por exemplo, na área da restauração, nós há cerca de 3 ou 4 anos, para além a exploração do polo da creche já tem uns 7 ou 8 anos. Avançámos com o catering, que tem sido realmente um serviço bastante solicitado, principalmente por organizações similares quando fazem organização de eventos, para fornecimento de coffees, de almoços volantes. Claro que este ano está tudo muito mal e não temos absolutamente qualquer receita dessa área e isso causa problemas a nível da sustentabilidade. Mas até março deste ano era realmente agradável. E as utentes, mesmo todas elas, pedem-nos para colaborarem, para estarem, isto é, para participarem nos eventos, gostam de ir, E depois também, normalmente nestes eventos, há também a parte lúdica e recreativa, em que todas elas também colaboram. Tentamos que seja uma família, uma pequena família, mas tentamos que assim seja.
Relativamente à questão de agora, em termos de sustentabilidade, como eu vos estava a dizer, a situação está mais complicada, porque até março deste ano nós conseguíamos rentabilizar os recursos e felizmente conseguíamos chegar ao final do ano com um resultado positivo, não muito, mas positivo, quer do exercício, quer dos resultados transitados. Movimentamos, por exemplo, no ano 2000, o movimento geral de receitas e despesas na ordem dos 150 mil euros. Não é muito, mas para uma instituição desta dimensão já é alguma coisa. Temos encargos fixos com o pessoal. Temos também, porque na realidade não temos apoio, como eu já referi, de outro lado nenhum, com as instalações, com a água, com a luz, enfim, com uma série de coisas. E o que é certo, a partir de 15 de março, a situação inverteu-se totalmente. O polo da creche fechou, porque, como todos nós sabemos, as escolas e as creches e jardins infantis foi a primeira coisa que foi encerrado, portanto deixámos de ter proveitos daí, ficámos com as pessoas, as 2 colaboradoras e as 2 pessoas integradas em processo de reabilitação sem trabalho. Isso implicou que tivéssemos que recorrer às medidas extraordinárias do apoio à manutenção dos postos de trabalho no âmbito da layoff, que infelizmente vieram, mas vieram muito poucos em termos de duração, porque foi só abril, maio, junho e julho. A partir de agosto já não tivemos esse apoio. Nós continuamos a ter as pessoas apenas ocupadas a meio tempo, mas temos tentado e temos conseguido fazer o pagamento integral do salário. Não sei até quando é que isso será possível. Pensamos que isto é uma situação transitória e que todos estamos a enfrentar e que esperemos que a breve prazo, enfim, a pandemia consiga ser mais controlada e haja a retoma de todas as atividades de uma forma geral, porque houve recentemente disso. A nível do Serviço de Apoio Domiciliar, notamos essa retoma, porque muitos dos utentes que suspenderam principalmente os cuidados prestados no domicílio já estão a voltar. A alimentação foi uma coisa em que todos eles, por acaso, continuaram a querer e, portanto, vamos ter que tentar incrementar mais, até porque temos cada vez mais procura por parte de pessoas que, infelizmente, precisam desse apoio domiciliário em casa. Relativamente à restauração, claro, também temos que tentar incrementar, mas isso vai depender um bocadinho da situação pandémica, de que comecem outra vez a surgir os eventos, os encontros, enfim, de que nós sobrevivemos com a prestação de serviços na área do catering. O tratamento de roupa é uma atividade residual, como eu já disse, mas que é importante manter para, e precisamente, possibilitar às utentes que estão em processo de reabilitação um período de aprendizagem que elas, por acaso, gostam muito, não sei porquê, mas há uma apetência muito grande pelo tratamento da roupa e também pela restauração. A restauração não mais na parte da confecção, mas mais na preparação, sobretudo dos eventos, o arranjo das mesas, o sair, o preparar o café, o chá, aqueles cuidados todos que normalmente implicam essa atividade em si. Agora, gostaria de vos mostrar uma galeria de fotos. As fotos, algumas não estão bem distorcidas, mas estão assim, pronto, aglomeradas, com a participação, com as atividades que têm sido desenvolvidas e com a participação, precisamente, das doentes. Eu depois gostaria só de referir aqui uma coisa em relação às pessoas. Pronto, há atividades lúdicas, elas participam em tudo, participam em atividades recreativas da própria instituição, em ranchos, grupos de cantares, por aí adiante. A própria Policercup também, em junho, participa na feira da Festa da Sardinha e, portanto, tem uma barraquinha com comes e bebes que é ali explorado e que também é uma forma de angariar fundos nessa altura. Algumas das imagens dos trabalhos que elas fazem, muitas fazem sozinho, sob orientação, claro, mas que fazem, que têm um gosto muito apurado para isso. Mais fotos de participação e também a dança também faz parte. E eu agora gostaria de, no final, só referir aqui um aspecto que também as famílias das pessoas com experiência de doença mental
Isto são as instalações, é a cozinha, as equipas de apoio domiciliário, da cozinha na sede e da cozinha na cooperativa, no polo que nós temos de coisa. Relativamente à ocupação das utentes, nós temos um problema que gostaríamos de ver ultrapassado, que tem a ver com a remuneração das mesmas. Porque é importante, elas participam no processo, no plano delas, não é? É revisto periodicamente, mudam periodicamente também de atividade, reúnem regularmente com a equipa multidisciplinar uma vez por semana. Elas apenas têm cerca de 4 horas por dia de ocupação na Poli, almoçam lá. E depois, claro, que nós conseguimos, e é importante que elas sintam que o trabalho delas tem valor e deve ser pago. Mas todos nós sabemos também que estas pessoas, quase todas elas, usufruem de pensões de invalidez ou formas de, que lhes são atribuídas, porque as pessoas ficam incapacitadas a nível psicossocial e não só, muitas vezes muito cedo. E nós temos um problema aqui. É que a remuneração que nós lhe damos não pode ser, isto é, declarada, porque vai, digamos assim, colidir com a pensão que a pessoa usufrui. E uma das coisas que nós temos andado a pedir, quer no âmbito da familiarmente, é precisamente para que a Segurança Social altere este modelo que tem de atribuição e retoma das pensões. Porque há períodos da vida em que as pessoas são capazes de trabalhar, ainda que há meio tempo, são altamente produtivas, é muito bom para a autonomia delas, para a autoestima e para estimular a sua inclusão. Mas depois temos este problema, quer dizer, se as pessoas são remuneradas, têm um contrato de trabalho, seja de 6 meses, 3 meses ou de formação, têm que suspender a reforma. E para reiniciar o processo é altamente complexo, porque tem que começar como se fosse a primeira vez que estivesse a fazer isso. E todos nós sabemos que a doença mental é altamente imprevisível e que as crises podem surgir, mesmo quando a pessoa está a fazer todo o seu tratamento farmacológico ou psicoterapêutico, e há que ter isto em atenção. E isto é um aspecto que realmente para nós era de extrema importância poder, digamos assim, ter uma solução a breve prazo. Até porque as pessoas ficariam ativas durante esse período, contribuiriam para a segurança social e depois, quando terminassem ou tivessem alguma crise, alguma situação que as impedisse de continuar o trabalho, ou o trabalho termina, porque nós sabemos que no mercado normal de trabalho estas pessoas têm muita dificuldade em conseguir um contrato normal, não só pela doença de que são portadoras, mas pela alta competitividade que há no mercado de trabalho. Nós vemos hoje em dia que os jovens terminam licenciaturas e muitos deles não conseguem trabalhar na área para que se formaram. Portanto, eles têm que entrar no mercado normal de trabalho competitivamente como qualquer um dos outros. Okay? Gostava de deixar esta chamada de atenção, que era importante refletir também sobre isso. E também referir que tudo isto, de certo modo, é possível, porque os órgãos sociais da cooperativa, todos os dirigentes da cooperativa, não têm qualquer remuneração. Não têm mesmo. Nem, digamos assim, se contratam a si próprios. Okay? Portanto, nós pagamos aos colaboradores. Que vamos selecionando, que vamos, à medida que vamos criando os postos de trabalho, e damos uma compensação às pessoas que estão integradas em processo de reabilitação. Agora, os dirigentes não têm. Se os dirigentes tivessem remuneração, a cooperativa, qualquer instituição desta natureza, não seria sustentável. Portanto, todos trabalham em regime de voluntariado. É só. Muito obrigada pela vossa atenção e bem-ajam por esta iniciativa que é extremamente importante para falarmos também do mercado social, da solidariedade, que tem que existir entre todos para que todos possam beneficiar, pelo menos que beneficiem aqueles que mais precisam, que hoje não somos nós, mas que amanhã poderemos ser. Muito obrigado, Sr. José Castelão. Começa por nos dar um exemplo como familiar, como a sensibilidade com outros permitiu na comunidade, com a comunidade, construir uma forma de organização para a comunidade
que se materializou de uma forma cooperativa, neste caso, uma cooperativa de serviços de apoio domiciliário, mas que simultaneamente, e podendo ter a evolução qualquer dia mais estabilizada para catering, permite a criação de 5 postos de trabalho, ainda que transitoriamente, num contexto em que, juntamente com 11 pessoas com outro tipo de desempenhos, permite esses 5 para quem não tem outra alternativa, ou mais dificilmente tem outra alternativa. Levanta-nos uma questão, mais uma vez pela própria ilustração das contas, a fragilidade da organização face à evolução da pandemia. Isto parece um pouco a propósito relativamente àquilo que já falávamos há momentos, no outro painel, que agora é muito mais fácil poder demonstrar a relevância económica do social. Aqui há um tempo atrás era muito difícil mostrar que pode haver problemas económicos sérios se não forem feitas certas despesas no social. Se a pandemia, por exemplo, por um lado vemos a experiência de uma pandemia que paralisou a economia, e agora dizemos que para regressar tudo ao normal é preciso, em condições pós-pandemia ou durante a pandemia, relançar a economia. Mas o que nós experimentamos é que, quem sabe, a maior ou menor capacidade de resposta à pandemia, ou pelo menos às situações urgentes que a pandemia levanta, ou aos problemas da própria contágio e as formas de prevenir ou de acautelar a tempo, não sou um especialista na área, não sei usar a expressão correta, mas pode também estar dependente do investimento que não se fez no passado, porque, sendo um investimento no social, não tinha a prioridade que parecia ter. E agora dizemos que os serviços podem ter dificuldade de responder porque estão impreparados ou subpreparados, ou à falta de pessoal, ou à falta de investimento, ou a isto, ou a outro, ou a outro. Daqui para a frente é muito mais fácil demonstrar que há repercussões muito sérias no económico se o social não for levado a sério. O que também nos permite dizer, ou refletir de outra forma, é como é que nós podemos sistematizar aprendizagens com esta epidemia e esta pandemia que nos preparem melhor para a próxima, porque haverá uma próxima. E na próxima é bom que estejamos melhor preparados, porque apesar de tudo, em termos relativos, ouço dizer os especialistas, esta até foi, ou está a ser, enfim, passa a expressão, relativamente benigna, mas pode ser mais exigente. Qualquer despesa que não se faça a tempo na capacidade de resposta pode ter uma tradução em repercussões económicas muito mais sérias. Quem sabe, entre este social e as repercussões no social do económico, com a experiência que vivemos, ou as repercussões económicas do social pela falta de investimento, não estejamos também já mais facilmente a tomar noção de que esta própria separação entre o social e o económico é uma separação artificial, que correspondeu, em algum momento da história, à necessidade de separar os setores das políticas públicas, separando o social do económico, mas na realidade as coisas são interdependentes, nós vivemos sempre essa interdependência. E, portanto, quando nós falamos na interdependência dos serviços, maior capacidade dos serviços articular entre si, também começa por nós começarmos a preparar-nos para repensar de outra forma estas separações, que são artificiais, foram construídas, e aproximamos do tempo em que temos que começar a pensar, por exemplo, em socioeconómico ou territorial. As coisas são interdependentes na vida, e é essa reconstituição dessa interdependência que nos desafiam também as experiências que vamos aqui evoluindo. E, concretamente, mais uma vez, voltando ao início, as formas que vimos, ou que temos vindo a ver já hoje, de criação de emprego por vias não convencionais, têm a ver exatamente com esta questão, é que nós não temos, nas políticas públicas convencionais, formas de resposta à reinserção social pelo económico que permitam ser alternativas àquilo que nunca que é a solução do sistema de emprego convencional, aquilo que se chama mercado de trabalho. Dizemos que o mercado de trabalho está mais competitivo, que mesmo pessoas com formações não têm acesso ao emprego. Pois é que as pessoas que aqui nos trazem ainda maior dificuldade terão. E o problema é que o acesso ao emprego para a sua reinserção ou para a sua autonomização no plano económico pressupõe mesmo a nossa criatividade e a nossa determinação de construir as formas de organização que permitam criar as soluções de emprego para quem não tem a outra alternativa, ou pelo menos para quem essa ainda é mais difícil. Aproximamos do termo da nossa sessão. De qualquer maneira, ainda temos uns minutos, eu espero que a organização nos permita, para podermos abrir algum debate, algum pedido de esclarecimento que queiram fazer, e, portanto, fazem favor, ainda teremos, creio que, corrigir-me-ão, 5, 10 minutos para podermos recolher algumas questões que gostem de colocar entre os presentes ou as pessoas que nos estão a acompanhar online. Fazem favor. Não sei se temos já alguma questão de participantes online. Acrescento que
participantes online, acrescento participantes online, não temos questões, por isso passo a palavra ao público que está connosco presencialmente. Creio que também ninguém está interessado em tomar a palavra, de modo que... faz favor. Bom dia a todos. O meu nome é Rui Grilo, faço parte da cooperativa Rumo, que é uma instituição que está sediada no Barreiro e que intervém também com pessoas com deficiência e pessoas com doença mental e pessoas com incapacidades genéricas. Eu há pouco, eu penso, não sei se percebi bem na última comunicação, relativamente às questões associadas a alguma retribuição que possa existir a pessoas com doença mental que desenvolvem algumas atividades. Eu não sei se ajudará ou não sei se foi essa a questão, mas há a possibilidade das pessoas poderem aceder à prestação social única, não é? Mas isso implica terem que ter um atestado de incapacidade, pronto, e tem que se tratar dessas questões, não é? Eu não sei se isso ajudará ou não seria a melhor pessoa para explicar, porque não sou assistente social, mas provavelmente essa será uma via e uma possibilidade para as pessoas, de alguma forma, poderem trabalhar sem que fiquem prejudicadas no que diz respeito às pensões que recebem e que muitas delas são vitalícias. Não sei se ajudei ou não, mas pronto, era só. Obrigado. Não havendo mais nenhuma manifestação de interesse, eu passaria a palavra à Sra. Joaquina Castelão. Não sei se gostaria de comentar. Muito obrigado. Agradeço a informação. Nós temos conhecimento da situação, mas também temos pessoas em diversas situações. E muitas delas são as que estão com pensão de invalidez, que foi atribuída antes desta pensão de inclusão social. Muito obrigada. Peço desculpa, agora ouve-se. Agradeço a informação do senhor, mas na nossa cooperativa nós temos situações diversificadas e a maior parte delas são pessoas que usufruem das anteriores pensões de invalidez. E realmente, mas de qualquer maneira agradeço a informação e poderei ver com a nossa assistente social se há volta a dar à questão. Mas que as pessoas recebem uma compensação, isso recebem. Só gostaríamos de que era de uma forma oficial e não assim. Muito obrigado. Então aproximamos do encerramento da nossa sessão. Os trabalhos retomam às 14 horas com a terceira conferência, Saúde Ocupacional, Vantagens para as Empresas. Resta-me agradecer a participação de quem nos acompanhou na mesa, na assistência e desejar-vos uma boa continuação dos trabalhos e que seja interessante e estimulante o que possa vir a ser ainda debatido na parte da tarde. Muito obrigado e uma boa tarde.